Enquanto o mundo está preocupado com a pandemia de Covid-19, um outro inimigo está na espreita. É o vírus da dengue. A dengue, apesar de não ser considerada uma pandemia, ela já atingiu vários países, colocando 1 bilhão de pessoas em risco de desenvolver a forma mais grave da doença. E com a vacina contra o coronavírus, que foi liberada, algumas pessoas começaram a questionar por que a vacina da dengue, que está em testes clínicos desde 2013 e usa técnica muito similar de algumas vacinas para a Covid-19, até agora não foi licenciada. Fique até o final do vídeo e entenda por que ainda não temos uma vacina contra a dengue. Porque ainda não há uma vacina contra a dengue licenciada para uso humano que seja global, eficiente e segura. Na verdade, existe uma vacina licenciada para uso humano, a Dengvaxia, uma vacina tetravalente contra os 4 sorotipos do dengue circulantes no Brasil, desenvolvida com o vírus vivo atenuado e fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. Essa estratégia de imunização é a mesma utilizada por pesquisadores do Instituto Butantan, que desenvolveram a vacina Butantan DV, cujos testes clínicos estão na fase 3. Essa vacina tem previsão de disponibilidade em 2022. Essa vacina desenvolvida pelo Butantan gerou segurança e imunogenicidade em adultos que participaram do estudo, realizado de novembro de 2013 a setembro de 2015, com 300 voluntários. Uma parte eram voluntários que nunca tiveram dengue. A outra parte voluntários que já foram infectados pelo vírus antes da vacinação. Essa estratégia é de extrema importância, pois a dengue tem particularidades. Se uma pessoa for infectada pelo D1, ela ficará protegida desse sorotipo, mas, caso seja infectada por outros sorotipos do vírus, ela pode desenvolver a doença de forma mais grave. Isso acontece pelo fato que os vírus compartilham similaridades genéticas. Consequentemente, estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem reagir de forma cruzada, ou seja, o D1 pode estimular anticorpos que reagem com o do tipo 2, 3 ou 4. Isso poderia ser uma estratégia para desenvolver uma vacina que gerasse proteção contra todos os tipos de dengue. Mas, há um obstáculo. Se o anticorpo de um tipo de dengue reagir com outro sorotipo e não neutralizar o vírus apropriadamente, ele pode ajudar esse vírus a entrar em células que antes não entraria aí. Lá dentro da célula, o vírus pode se multiplicar mais e mais, gerando uma carga viral muito alta e uma reação do sistema imunológico desequilibrada, desenvolvendo a dengue hemorrágica. Por esses cuidados, o uso da vacina tetravalente Dengvaxia, mesmo licenciada para uso humano, foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde e diversos outros centros de estudo apenas em pessoas que já tiveram contato com o vírus da dengue, sendo utilizada como reforço. Dessa forma, antes de a pessoa ser vacinada, ela precisa ter um teste sorológico positivo contra o denvírus. O próprio laboratório que produziu a Dengvaxia informou que essa vacina poderia aumentar o risco de dengue grave em pessoas que nunca tiveram contato com o denvírus, e que posterior à vacinação, caso a pessoa fosse infectada com o vírus naturalmente, poderia ter um desequilíbrio do sistema imunológico e desenvolver a doença no estado mais grave. Para o desenvolvimento de vacinas contra o vírus da dengue, é necessário dar prioridade a técnicas que usam apenas um pedaço do vírus e que não tenha correlação com os outros sorotipos, que seja específico para cada tipo de dengue, seja o sorotipo 1, 2, 3 ou 4. Dessa forma, usar o vírus inteiro, seja vírus vivo atenuado, enfraquecido, seja inativado morto, pode acometer os efeitos supracitados. No caso do SARS-CoV-2, não temos esse problema, pois não há outros vírus do tipo circulando aqui no Brasil, como o SARS-CoV-1 ou MERS-CoV. Assim, mesmo utilizando o vírus inteiro, a vacina demonstrará certa eficácia, sem gerar efeitos colaterais devido à reatividade cruzada com outros coronavírus e, por consequência, abrir a possibilidade de gerar um descontrole do sistema imunológico. Vale ressaltar que, em outros países, onde houve ou há a circulação de outros coronavírus,
como o SARS-CoV-1 ou MERS-CoV, precisam executar os testes de reatividade cruzada e possíveis complicações da doença provocada por anticorpos que se ligam aos vírus sem neutralizá-los apropriadamente. Esse é um dos principais motivos para que a grande maioria das técnicas de imunização testadas contra a Covid-19 use apenas as espículas, proteínas spike, do coronavírus, pois além de ativar o sistema imunológico contra essa parte do vírus que possibilita a entrada nas células, ela evita de gerar anticorpos que se ligam a diversas partes dos coronavírus sem neutralizá-los apropriadamente. Outro fator a ser mencionado é que o uso do vírus inteiro, inativado, se faz necessário o uso de outros componentes, os chamados adjuvantes, na formulação vacinal para estimular uma boa resposta do sistema imunológico para produzir anticorpos. Mesmo assim, geralmente são falhas para induzir a ativação de células T, componente do sistema imunológico muito importante para a proteção contra o coronavírus. Desta forma, abre-se a necessidade da descoberta de diversas estratégias vacinais. Enfim, embora queiramos que uma forma de desenvolver vacinas seja aplicada para outros vírus e que o tempo seja linear, infelizmente isso não é possível no momento nessa área da ciência, pois cada alvo requer uma estratégia científica apropriada.